Bom dia a todos e a todos. Nós hoje vamos começar a reunião interna, de gestão participativa para a elaboração das metas nacionais do Poder Judiciário para a Justiça Eleitoral no ano de 2025. Eu vou começar fazendo minha autodescrição. Eu sou Micheline Melo, secretária de Planejamento Estratégico do TRE do Ceará. Sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos louros, na altura mediana. Uso óculos com a predominância da cor amarela. Estou vestindo um vestido cinza com branco. Então, a gestão participativa para o Conselho Nacional de Justiça, ele foi estabelecido desde da resolução 221 de 2016. Gostaria de passar seu slide. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da resolução 221 de 2016, instituiu a necessidade da gestão participativa na elaboração das metas do Poder Judiciário. Seguindo a mesma diretriz, a portaria que regulamenta o Prêmio CNJ de Qualidade em 2024 estabeleceu como requisito a realização de atividades com ampla participação de magistrados, magistradas, de servidores e servidoras de todos os graus de jurisdição para a elaboração das metas nacionais para o ano vindouro, para o ano seguinte, para o ano de 2025. Então, a reunião interna hoje, né, a reunião com todos os servidores e magistrados é de suma importância para que nós possamos indicar para o Conselho Nacional de Justiça, na próxima reunião preparatória, sugestões de metas e sugestão quanto à aplicabilidade ou à continuidade de aplicabilidade das metas já hoje aplicáveis à Justiça Eleitoral, quais sejam a meta 1, a meta 2, a meta 4 e a meta 9. Então, do que se trata a meta 1? A meta 1, ela trata do julgamento, de julgar mais processos do que os distribuídos no ano corrente. A meta 2 já trata do julgamento dos processos antigos. A meta 4 trata do julgamento dos processos que possam implicar em perda de mandato eletivo ou inegibilidade. E já a meta 9, ela estimula a inovação, a implantação de um projeto inovador, oriundo do laboratório de inovação do tribunal, para contemplar, né, alguns objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. Então, eu vou passar agora um vídeo para vocês entenderem como se dá a proposta de elaboração das metas nacionais do Poder Judiciário. Por favor, Gildário, volta, é o segundo slide, terceiro slide. Aí. Isso. Pode botar. Clica no... As profissionais do Poder Judiciário são compromissos mais brasileiros de nossa nação.
metas nacionais do Poder Judiciário representam um compromisso dos tribunais brasileiros com o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional por meio de um serviço mais célere, mais eficiente e com maior qualidade. Além disso, as metas nacionais buscam aprimorar os resultados dos indicadores de desempenho da Estratégia Nacional do Poder Judiciário e, consequentemente, o alcance dos macro-desafios, grandes objetivos do Judiciário. São diversos os desafios que as metas do Judiciário se propõem a enfrentar, como a produtividade e a celeridade processual, a priorização dos julgamentos das causas relacionadas à improbidade administrativa e aos crimes e o estímulo à conciliação. Podemos resumir o processo de formulação de metas da seguinte forma: debate temático inicial sobre as metas. A primeira reunião preparatória analisa o acompanhamento da Estratégia Nacional do Poder Judiciário, serve de espaço para refletir sobre as políticas e programas do Poder Judiciário em execução, trazendo ao debate temas de relevância que servirão para as metas para o próximo exercício. Proposta inicial de metas é a referência para a realização de processos participativos dentro de cada ponte. A proposta inicial de metas é um documento consolidado das sugestões dos coordenadores de cada segmento de justiça em uma única proposta, para envio aos tribunais que integram de justiça. Processos participativos. Cada tribunal, respeitando sua autonomia, desenvolve processos participativos para a manifestação de magistrados, servidores, de integrantes de áreas técnicas, associações de classes e da sociedade, dando maior credibilidade e legitimidade ao processo. Além disso, o movimento de magistrados e servidores na execução das metas tribunais envolve maior comprometimento e aumento da efetividade dos serviços prestados pelo Judiciário após as etapas participativas, encaminhar o posicionamento regional e a rede de governança colaborativa do Poder Judiciário. Pronto. Então, o vídeo, ele mostra qual o processo estabelecido para a elaboração, a formulação das metas nacionais do Poder Judiciário para o ano subsequente, para o ano vindouro. Então, em relação ao cumprimento das metas aplicáveis à Justiça Eleitoral, o histórico de evolução do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, desde 2018, tem havido uma evolução. Então, eu coloquei aqui a evolução da meta 1 do TRE do Ceará em relação a 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Percebam que no ano das eleições gerais, que são em anos do ano de 2018 e no ano de 2022, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará teve uma evolução bastante significativa no cumprimento da meta 1 em relação ao segundo grau. Em 2018, o nosso percentual de cumprimento da meta 1 no segundo grau de jurisdição foi somente de 81%, enquanto que nas eleições gerais de 2022, o percentual de cumprimento da meta 1 no segundo grau foi elevado para 115%. Em relação a 2019, em ano subsequente às eleições gerais de 2018, a gente teve um percentual de cumprimento da meta 1 um pouquinho elevado em relação a 2018, com percentual de cumprimento de 93%, no segundo grau e no primeiro grau de 129,43%. Já em relação às eleições de 2020, a gente não teve o cumprimento da meta 1 em primeiro grau e em segundo grau, diante do quantitativo expressivo de ações das eleições de 2020. Foi uma eleição atípica, a gente teve, no âmbito do ano de 2020, a pandemia, né, a Covid-19, então nós tivemos a postergação das eleições de 2020 e, consequentemente,
o grande quantitativo de processos que entraram, não foi possível a gente conseguir julgar uma quantidade maior de processos do que os que entraram. Em 2021, no ano subsequente às eleições de 2020, nós conseguimos cumprir a meta 1, tanto em primeiro grau quanto em segundo grau. E agora eu vou mostrar a evolução da meta 2 no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará em relação aos anos de 2018, 2019 até 2022. A gente verifica que o percentual de cumprimento da meta 2 nos graus de jurisdição tem havido uma evolução constante, de 105% no ano de 2018 para o ano de 2022 em 124%. Então, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, ele tem uma tradição por ter o cumprimento da meta 2, que é julgar os processos mais antigos. Em relação à meta 4, que trata-se do julgamento dos processos que possam implicar em perda de mandato eletivo ou inegibilidade, a gente tem também uma evolução crescente em relação ao ano de 2019 ao ano de 2022. A gente percebe que o cumprimento da meta 4 saiu de 107% para 163% em 2022. Perceba-se que em 2022, com as eleições gerais, a gente teve um percentual de cumprimento da meta 4 em 100%. Eu vou mostrar agora o desempenho do TRE do Ceará nas metas nacionais do ano passado, do ano de 2023. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, ele conseguiu cumprir a meta 1 com bastante folga, um percentual de 167,66% foi o percentual de cumprimento da meta 1 no ano de 2023. E no ano de 2023, a meta 2, nós mantivemos, o cumprimento da meta 2, ou seja, o julgamento ou a prioridade dos processos mais antigos. O percentual de cumprimento da meta 2 de 2023 foi no percentual de 142,16%. A meta 4, dividida nas eleições municipais de 2020 e nas eleições gerais de 2022, nós obtivemos um percentual de cumprimento de 125% em relação às eleições de 2020 e 250% em relação às eleições de 2022. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, a partir do ano de 2023, submeteu um projeto para contemplar a meta 9, até então não aplicável à Justiça Eleitoral. A meta 9 trata-se do estímulo de elaboração de um projeto inovador, implementação de um projeto inovador, oriundo do Laboratório de Inovações, com avaliação de benefícios à sociedade relacionados à Agenda 2030. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará conseguiu cumprir a meta 9 de 2023 em 100%, apresentando um projeto chamado Atendimento Cidadão da Calçada ao Guichê. O projeto consistiu na capacitação da equipe do TRE Ceará, envolvida no atendimento ao público do início, do atendimento até o seu término do atendimento. Quanto às metas nacionais de 2024, o Conselho Nacional de Justiça, ele publicou o glossário das metas de 2024 no dia 2 de abril de 2024. E o glossário das metas de 2024, ele estabelece percentuais de cumprimento em relação à meta 2, à meta
4 e a meta 9. A meta 2, especificamente, a gente teve uma modificação do escopo da meta 2. Ao contrário dos anos anteriores, a meta 2 passou a ser considerada, além do cumprimento do julgamento dos processos antigos em relação a 2 anos atrás, também um percentual de cumprimento de 100% dos processos que foram distribuídos há 6 anos ou mais atrás, ou seja, de 2018 para trás, que não tinham sido julgados até o dia 31/12 de 2023. A proposta das metas para 2025 do TSE ou da Justiça Eleitoral é de manter, né, a meta nacional 1, ou seja, julgar mais processos que os distribuídos. A meta 1, ela está vinculada ao macro desafio agilidade e produtividade na prestação jurisdicional, e a meta ela estabelece que haja celeridade no julgamento dos processos, conservar a meta 2, que é julgar os processos mais antigos, que está vinculada ao macro desafio agilidade e produtividade na prestação jurisdicional. Essa meta ela estabelece prioridade no julgamento dos processos mais antigos. Então, falando especificamente quanto à Justiça Eleitoral, o Conselho Nacional de Justiça, ele deixa claro que processos mais antigos são os referentes a 2 anos atrás. Então, no caso, processos mais antigos no ano de 2024 são os processos que foram distribuídos até 2022, que não foram julgados até o dia 31 de dezembro de 2023. Meta Nacional 4. Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes contra a administração pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais, vinculado ao macro desafio, enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais. Então, a meta 4, ela também, a proposta é pela manutenção da meta 4 para o ano de 2025, né, para a Justiça Eleitoral. E a meta 9, estimular a inovação no Poder Judiciário, é uma meta que hoje, em 2024, é o desenvolvimento em parceria de um projeto inovador com um laboratório de inovação de um outro tribunal ou de qualquer outro órgão da administração pública direta ou indireta. Eu gostaria de passar para o próximo slide. O próximo slide é o resultado da consulta pública que foi realizado pelo TSE dos dias 19 de junho aos dias 28 de junho. O resultado dessa consulta pública em relação ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará foram 269 respondentes. As perguntas, elas foram voltadas justamente à consideração da aplicabilidade ou da continuidade da aplicação da meta 1, da meta 2, da meta 4 e da meta 9 na Justiça Eleitoral para o ano de 2025. Eu gostaria de passar para o outro slide, para informar o perfil dos respondentes. Então, a gente teve, dos 269 respondentes, cerca de 71% dos respondentes foram servidores públicos, né? Servidores da Justiça Eleitoral. Foram 7% de respondentes magistrados ou magistradas, 15% de colaboradores ou colaboradoras da Justiça Eleitoral.
e a gente teve uma participação de 3% da sociedade em geral. O questionário, a primeira pergunta do questionário ou da consulta pública foi no sentido de perguntar se o respondente considerava que a meta 1 seria relevante para o ano de 2025 na Justiça Eleitoral. Dos 269 respondentes, 96% disseram sim, ou seja, 258 respondentes informaram que consideram a meta 1 como relevante para a Justiça Eleitoral para o ano de 2025. Em relação à meta 2. Pode fazer. Ele está falando aqui. Em relação à meta 2, julgar os processos mais antigos, dos 269 respondentes, 97% dos respondentes, ou seja, 261 respondentes, consideraram também relevante a aplicabilidade da meta 2, julgar processos mais antigos para a Justiça Eleitoral no ano de 2025. Eu gostaria de pedir que os colegas desligassem os seus microfones, por favor. Em relação à meta 4, a pergunta também no formulário da consulta pública do TSE foi perguntando se considera que a meta 4, ou priorização do julgamento dos processos relativos aos crimes praticados contra a administração pública e que possam importar em perda de mandato eletivo ou inegibilidade na Justiça Eleitoral, era relevante para o ano de 2025. Então, dos 269 respondentes, 260 responderam que era relevante a meta 4 para ser aplicável à Justiça Eleitoral para o ano de 2025. Em relação à meta 9, estimular a inovação no Poder Judiciário ou possuir um projeto inovador em cooperação com um laboratório de inovação do Poder Judiciário ou de qualquer órgão da administração pública, direta ou indireta, 88% dos respondentes, ou seja, 238 respondentes, informaram que a meta 9 é relevante para ser aplicável em 2025 na Justiça Eleitoral. Depois foi aberto para sugestões em texto livre. Foram recebidos, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará recebeu 42 sugestões. Dentre essas 42 sugestões, várias sugestões estavam relacionadas a temas de assuntos diversos, relacionados ao atendimento ao eleitor, qualidade de vida do trabalho, valorização e capacitação dos servidores, requisitados e estagiários, dentre outros. Após a análise da pertinência temática, nós verificamos que as sugestões mais relevantes e não contempladas nas metas nacionais do Poder Judiciário, na Justiça Eleitoral, são metas, né, que para o julgamento para a baixa dos processos das classes administrativas eleitorais. A Justiça Eleitoral tem algumas classes processuais que antes eram consideradas como classes de conhecimento aplicáveis às metas nacionais, que, a partir de 2023, passaram a não compor mais as classes de conhecimento, como classes de composição de mesa receptora, direitos políticos, pluralidade de inscrições. Então, essas classes administrativas eleitorais
elas hoje não estão sendo contabilizadas para fins de cumprimento de meta. Então, há sugestões, né, recebidas pelo Tribunal Regional Eleitoral, a gente teve sugestões da criação de uma meta específica para esses processos das classes administrativas eleitorais. Outra sugestão foi a criação de uma meta específica para os processos de execução. Hoje, a Justiça Eleitoral não tem uma meta para o julgamento de processos de execução. E outra sugestão colocada pelos respondentes a essa consulta pública foi priorização nas metas de processos envolvendo fake news. Então, essas foram as matérias ou as sugestões mais relevantes encontradas no preenchimento do formulário de consulta pública aplicável na Justiça Eleitoral do Estado do Ceará, dos dias 19 de junho ao dia 28 de junho do corrente ano, né, do ano de 2024. Agora, eu mostro a chuva de palavras resultantes, né, da consulta pública. Então, com ênfase numa valorização dos servidores, valorização dos requisitados, atendimento, valorização no atendimento, né, valorização dos servidores em si, da Justiça Eleitoral, do trabalho remoto, do cidadão, a construção em conjunto, né, de metas, né, salutar para a democracia. Então, essa foi o resultado que o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará teve com a consulta pública realizada entre os dias 19 de junho ao dia 28 de junho do ano de 2024. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará foi o tribunal que teve mais respondentes à consulta pública feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, dentre todos os regionais eleitorais, que são 27. Então, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará foi o que teve a maior participação, né, na consulta formulada pelo Tribunal Superior Eleitoral para a formulação das metas nacionais para o ano de 2025, aplicáveis à Justiça Eleitoral. Então, agora, eu abro o espaço para que os magistrados, magistradas e servidoras e servidores façam sugestões para as metas nacionais do Poder Judiciário para o ano de 2025, sugerindo para a gente levar para a segunda preparatória, que vai ocorrer dia 21 de agosto, no Conselho Nacional de Justiça, em Brasília. Não. Eu gostaria... Alguém tem alguma manifestação? Algum magistrado, servidor, alguma manifestação, alguma sugestão que não foi contemplada, que não foi falada na consulta pública e que deseja que o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará apresente na segunda preparatória, que vai haver dia 28 de agosto. Alguém levantou a mão? Nós temos 320 pessoas participando da reunião. Sim. Acredito que haja alguma manifestação, viu,
Micheline. Acho que vai haver, sim. Vamos sugerir que quem estiver interessado faça aí o gesto de levantar a mão para que a gente possa organizar a ordem. Podia ser sugerido ao final. Nossa, agora é o final. Agora não, né? Nós estamos encerrando. Agora é justamente o final. O Pedro levantou a mão. Bom dia a todos. Saúdo aqui especialmente o nosso vice-presidente, desembargador Francisco Gleidson Pontes. Bom dia, desembargador Gleidson. Bom dia, amigo. A colega Micheline, secretário de Planejamento, todos os magistrados e magistradas e servidores e servidoras da Justiça Eleitoral. Micheline, toda vez que a gente vai nesses encontros, né, sempre é destacada a peculiaridade da Justiça Eleitoral, né, que tem circunstâncias bem próprias, né, que são realmente só delas. E, assim, foi algo sugerido aí entre as opções, né, de composição de novas metas, mas eu acho que seria interessante a gente destacar isso e tentar reproduzir alguma meta que dissesse respeito ao julgamento das ações que envolvessem desinformação, né? É algo muito nosso, né? Uma situação muito vinculada à nossa atividade, e como é sempre dito nos encontros, né? As metas têm que ser pensadas considerando a realidade da justiça eleitoral. Então, acho que poderíamos trabalhar bem nessa proposição de uma meta relacionada aos julgamentos dos processos que envolvessem desinformação eleitoral. É a minha singela contribuição aqui. Obrigada, Pedro. Eu acho super... Boa sugestão, Pedro. Eu também subscrevo a propositura, viu? Muita honra, desembargador Gleidson. Obrigada, desembargador Gleidson. Alguma outra sugestão? Bom dia a todos, todas. Bom dia. Vicente, Sexta Zona Eleitoral de Quixadá. Bom dia, Vicente. Tudo bom, Micheline? Cumprimentar inicialmente o vice-presidente do tribunal, desembargador Gleidson. Bom dia, Vicente. Eu tenho uma colocação, eu não sei se seria bem uma meta, mas que a gente levasse em consideração na criação das metas a estrutura, né, que as zonas eleitorais e as unidades do tribunal que de segundo grau, né, que estão ligadas a essas metas, né, o julgamento dos feitos, a gente levasse em consideração a estrutura, sobretudo no quantitativo de pessoas, né, de auxiliares, né, de servidores, principalmente nas zonas com maiores municípios, né, maior número de municípios que tem poucos servidores, e nas zonas pequenas, que às vezes tem 1 ou 2 servidores também, né, com um município ou 2, e às vezes tem que dar contribuir, colaborar com o atingimento desses índices, dessas metas, né? Eu sei que a COJUD, para mim, foi uma revolução no TRE, em termos de auxílio à prestação jurisdicional, e que o tribunal visse, né, com um panorama, uma perspectiva para o futuro, de aparelhar melhor a COJUD, né, no sentido de colaborar, né, no atingimento das metas. Eu acho que é importante a gente ter um auxílio maior, entendeu? As zonas precisam de melhor aparelhamento, de maior força de trabalho para o cumprimento das metas. Acho que a minha resposta seria mais essa, né? Não uma meta específica, eu não sei se existe até meta de aparelhar ou aperfeiçoar a mão de obra em termos quantitativos nas zonas eleitorais e auxílio à prestação jurisdicional no segundo grau, mas mais nesse sentido, uma provocação, e agradeço se pudesse ser levado lá à frente. Era só isso. Muito obrigado. Obrigada, Vicente. Anotada aí a sua sugestão, a Micheline está fazendo exatamente apontamentos para melhoria no setor de planejamento e cumprimento de metas.
Se criar uma meta, né? Obrigado, Aí Selene. seria... Bom dia a todos. Bom dia. A gente tem a meta 9, que é uma meta é uma meta bastante aberta, né? Uma meta de possuir um projeto de inovação relacionada, né, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Então, a gente pode verificar, né, o tribunal, conjuntamente com os seus servidores, poderia verificar um projeto justamente para desenvolvimento de um projeto justamente nesse contínuo aperfeiçoamento ou nessa ajuda, né, processual das zonas eleitorais que tem um menor quantitativo de servidores para o cumprimento das metas. Mas eu queria também destacar que a meta para o Conselho Nacional de Justiça, ela não é por unidade judiciária. Ela é uma meta, o cumprimento da meta 1 é de todo o tribunal. O cumprimento da meta 2 é de todo o tribunal. O cumprimento da meta 4 é de todo o tribunal. O cumprimento da meta 9 é de todo o tribunal. Então, a gente não tem a meta estabelecida por unidade judiciária, né? Isso foi um pensamento do Conselho Nacional de Justiça, que o tribunal ele tem que trabalhar unido, né, para o cumprimento das metas em relação a todo o tribunal, não somente a um grau de jurisdição ou não somente a uma determinada unidade judiciária. O Rafael levantou a mão. Rafael, você levantou a mão, pode falar. Rafael Souza. Tem que liberar o microfone dele. No fato aí de haver essa meta nacional, né? Porque falando sobre a meta anterior, né, que a gente cumpriu, o que eu percebi é que o fato de, por exemplo, julgar processos até 1º de junho, essa meta julgar até 1º de junho, ela fica prejudicada quando a gente não tem um tempo necessário para julgar processos. Porque, por exemplo, os processos que entrarem no dia 30 de maio, eles acabam impactando, né, o julgamento da meta, porque a gente não fica com o tempo necessário para poder julgar os processos. Então, assim, eu não sei explicar muito bem, mas, assim, ela é como se a gente tinha zonas que tinham batido lá 110%, e aí entravam processos dias antes, né, 2, 3 dias, e isso impactava no trabalho do ano todo, né? Estou falando quanto ao índice passado, não em relação a esse especificamente. Então, assim, se a gente previsse um prazo, né, mínimo de julgamento, por exemplo, os processos que entrassem até pelo menos um mês antes, né? Eu não sei como é que vocês poderiam concatenar isso. Mas, assim, eu chamo isso de ficar a meta em aberto, né? É como se eu estou batido hoje, mas se entrarem processos ontem, eu não tenho tempo razoável para julgá-los e acaba impactando, né? Eu não sei como é que vocês vão ver isso aí no âmbito do tribunal, mas isso prejudica um pouco, né? A aferição de bater ou não, né? Não sei se eu me fiz entender. Fez, sim, Rafael. Uma das solicitações na última reunião que nós tivemos no Conselho Nacional de Justiça, que foi a primeira reunião preparatória, vários tribunais falaram para o ministro Barroso sobre justamente essa situação dos processos serem considerados, né? Eles entram no final do ano, né? Ou entram no final do período de aferição da meta, e muitas vezes o tribunal ele está saneado, mas entra um quantitativo de processos no último mês e acaba se não cumprindo a meta porque os processos entraram no último mês. Uma das solicitações de vários tribunais, inclusive do Tribunal Regional Eleitoral, os tribunais eleitorais, foi de o marco ser
a entrada ou a contabilização para as metas até o dia 30 de novembro, né? E ficava esse um mês, né, para que os tribunais, se eles recebessem processos, né, esses processos não fariam, contabilizariam, né, nas metas do ano corrente, passariam para o ano a posteriori, né? Então, já é uma solicitação e a gente vai levar também essa solicitação para o Conselho Nacional de Justiça na segunda preparatória, né? De a meta 1, ela ser considerada até o dia, a entrada do processo ser até o dia 30 de novembro, para que os tribunais como um todo tenham tempo para o julgamento dos processos, né, de mais processos do que os que foram distribuídos no corrente ano. A gente tem essa dificuldade na Justiça Eleitoral e os outros ramos do Poder Judiciário também. Agora, só em relação ao que você falou, Rafael, sobre o que você estava especificamente falando era sobre o índice de atendimento à demanda, né? Que a gente estava cumprindo o índice de atendimento à demanda e chegava um dia, no mesmo dia a gente tinha cumprido e no mesmo dia entrava um outro processo que não tinha como se baixar o processo naquele dia ou com uma semana, né? Esse daí não é uma meta específica do Conselho Nacional de Justiça, é um indicador estratégico, né? Esse indicador estratégico é baixar pelo menos a mesma quantidade de processos que entram num determinado período. Meta, no caso, é julgamento de processo. Então, você julgar pelo menos a mesma quantidade, ou mais de um processo a mais, né, do que os distribuídos no ano corrente. Mas a meta 1, ela está sendo, os tribunais também solicitaram para o Conselho Nacional de Justiça que a meta 1, ela tenha um período de apuração até o dia 31 de dezembro, mas que só contem os processos distribuídos até o dia 30 de novembro do ano corrente. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rafael. Nós vamos levar essa solicitação também. Alguém tem mais outra pergunta, outra sugestão? Michelin, eu poderia encaminhar propostas. Eu indiquei o e-mail da SPE. Se quisesse encaminhar uma proposta no e-mail que a gente pode, de repente, levar no dia 21. Sim. A gente pode levar dia 21 alguma outra proposta que não tenha sido discutida aqui ou não tenha ficado escrita na consulta pública. Bom dia, eu poderia colocar minha opinião? Bom dia. Bom dia, meu nome é Célio Dias, eu sou juiz eleitoral da 79ª, meu cumprimento especial ao desembargador Gleidson. Eu trabalhei 16 anos no STJ e acompanhei de perto o planejamento estratégico do STJ. Além desses indicadores de desempenho voltados para julgamentos, para números, o que a sociedade realmente precisa, mas a gente não pode deixar de lado um indicador igualmente importante, porque esses números eles só são alcançados através de pessoas, através do árduo trabalho do magistrado e da sua equipe, é que chegamos a esses números. Então, é preciso que o CNJ se preocupe com as pessoas envolvidas no desenvolvimento desses trabalhos, de modo que eu não vejo metas de forma clara em qualidade de trabalho, quer seja de recursos humanos, quer seja de recursos materiais, para que essas metas sejam alcançadas e leve a sociedade àquilo que a sociedade espera.
Da mesma forma que é cobrado do magistrado, cobrado dos servidores, indicadores necessários para o julgamento sério e efetivo, é também necessário colocar uma meta que dê meios para que o juiz e toda a sua equipe tenha quantidade suficiente, tanto de recursos materiais quanto de recursos humanos, em quantidade e em qualidade. Essa meta, a meu ver, não sei que eu não tenha conseguido alcançar, ela inexiste, ou se existe, não é de forma clara. Acho de vital importância que essa proposta seja encaminhada ao CNJ. Ah, não é CNJ, é o CNJ mesmo, né? É só isso que eu tinha que dizer. CNJ. Nós, a partir dessa reunião interna, doutor, nós teremos uma reunião com os representantes, né, da rede colaborativa de todos os tribunais eleitorais, conjuntamente com o TSE, e depois, na preparatória, dia 21 de agosto, serão submetidos ao CNJ. Serão submetidos pelos presidentes dos tribunais. Então, a gente vai consignar, doutor, também a sugestão de suma importância a gente ter essa equalização, né, da força de trabalho e também da qualidade dos insumos, né, da qualidade das condições de trabalho. Alguém mais tem alguma sugestão quanto às metas nacionais para 2025? Algumas considerações do chat, mas todas relacionadas à equalização do servidor com da zona, né, que seja ferido pelo CNJ. A gente está vendo aqui que tem várias propostas falando sobre força de trabalho de cada zona eleitoral, número de servidores aposentados e a nomeação de novos servidores, né, que seja feito logo. Então, as propostas justamente nessa melhoria da qualidade, né, na melhoria da força de trabalho ou do aumento da força de trabalho para que a gente possa dar resposta à sociedade, para que a gente possa cumprir as metas nacionais do Poder Judiciário. Alguém tem mais alguma sugestão? Tem. Sua mão levantou. Rafael, você ainda... Rafael Souza. Não, esqueci de tirar, desculpa. E Vanessa. Bom dia, Micheline. Bom dia, desembargador Gleidson. Bom dia a todos e a todas. A minha sugestão é o seguinte: é uma questão que eu verifico mais na justiça comum do que propriamente na justiça eleitoral. E eu não constato muito não constato isso no nosso tribunal, mas como as metas, como as sugestões se referem a metas do CNJ que alcançarão todos os tribunais eleitorais, eu acredito que seja pertinente. As metas, elas visam principalmente a celeridade, certo? E em razão disso, são objeto de muita atenção do CNJ os números. E muitas vezes, talvez devido à falta da estrutura adequada, a qualidade do serviço, ela tende a não ser objeto digamos assim, de uma averiguação, de uma aferição. E eu acho que o estabelecimento de alguma meta que dissesse respeito à qualidade do serviço, à qualidade da prestação jurisdicional, ela seria pertinente. Não observo isso no nosso tribunal. Nosso tribunal inclusive, tem a COJUD que tem desenvolvido um trabalho muito bom, destaco aqui, mas já que se tratam de sugestões para o estabelecimento de metas do CNJ, eu
eu acredito que algo que dissesse respeito à qualidade da prestação jurisdicional, o equilíbrio dos números frente à qualidade da prestação jurisdicional. Seria essa a minha sugestão. Obrigada, doutora Vanessa. Alguma pessoa mais com sugestão? Essas sugestões podem ser encaminhadas para o outro, né? Para ser objeto do projeto. Então, se ninguém mais tem sugestões, eu gostaria só de... Hã? Michelini, Wesley, Mesquita, juiz da 6ª Zona Eleitoral. Poderia dar uma palavrinha? Sim, bom dia, doutor. Bom dia, desembargador Gleito, bom dia a todos. Eu vejo o esforço da Justiça Eleitoral em melhorar a qualidade, né, da prestação jurisdicional, de cumprimento dessas metas, de construção dessas metas, né? Eu entrei na Justiça Eleitoral muito jovem, como servidor, em 94, ou foi 95, não sei ao certo. E de lá para cá, eu nunca deixei de ser servidor da Justiça Eleitoral, sempre participando de alguma forma na Justiça Eleitoral. E aqui o que falou o Vicente e algumas pessoas, alguns colegas que me antecederam, o grande problema da Justiça Eleitoral é justamente nós não termos uma mão de obra em número, em quantidade e qualidade, porque é uma justiça que é feita basicamente de 2 em 2 anos, né? E é feita por servidores. Eu digo isso porque eu fui servidor da Justiça Eleitoral. Os servidores carregam realmente a Justiça Eleitoral na cabeça. É claro, nós temos a importância da atividade. Doutor, nós não estamos conseguindo ouvir. Teve algum problema técnico que está sem som. Doutor? Pronto, consegue me ouvir? Pronto, agora conseguimos ouvir o doutor. Pronto. Conseguiram ouvir alguma coisa ou não do que eu estava dizendo? Só conseguimos ouvir até o ano de 1994. Pronto, é o ano que eu ingressei na Justiça Eleitoral. E realmente a Justiça Eleitoral, por ser uma justiça que realmente os trabalhos se intensificam de 2 em 2 anos, aí fica aquele período de latência, e a gente está vendo cada vez mais o crescimento da Justiça Eleitoral. Parabenizo as ações que vêm sendo feitas, principalmente pela Conjude, que vem dando um apoio fenomenal nos trabalhos. Mas nós precisamos de mão de obra, porque a decisão do ministro Gilmar Mendes de extinguir algumas zonas... Tá sem áudio novamente. Travou. Doutor Wellington? Travou o microfone novamente. A conexão não está lenta. Acho que tem algum problema com a conexão.
Sugestão, Micheline, para as pessoas que não estão conseguindo acesso online, podem fazer os seus registros no chat e a Sim, gente recupera essas sugestões para compor o nosso acervo para a reunião sim, seguinte, certo? certo. Então, eu vou passar a palavra para o desembargador Gleidson. Tem alguma consideração a fazer, desembargador? Pois não, Micheline, eu queria aproveitar esse momento, em primeiro lugar, para parabenizar a você e a toda a sua equipe pelo zelo e o cuidado que vem tendo em relação ao cumprimento das metas do CNJ, em busca exatamente da excelência das atividades do TRE Ceará, que há muito já vem se mostrando um tribunal de vanguarda e observância dos normativos do nosso Conselho Nacional de Justiça. Em relação à pesquisa que você mostrou, pesquisa pública, ela nos dá uma sinalização da importância das metas pré-estabelecidas. Essas a gente já vem compreendendo que são de suma importância para a nossa atividade jurisdicional na Justiça Eleitoral. Só pelo número das respostas que obtivemos, ela dá exatamente essa conotação de que elas precisam ser mantidas e aprimoradas, é lógico. A prioridade de julgamentos do TRE, de um modo geral, ele já acontece, essa prioridade já acontece em todas as diretrizes de metas, porque é uma justiça célere, não há como ignorar esse desiderato de uma justiça breve, com uma prioridade em todos os tipos de julgamento. Mas existem, sim, aquelas que as metas nos apontam como sendo a de maior importância, pelo menos no contexto atual. Essa sugestão que o Pedro deu, e eu também concordo plenamente, é o assunto que mais move atualmente a justiça eleitoral, a questão de fake news, desinformação, de fake. Sinceramente, ela merece uma atenção maior, porque é coisa nova. Nós precisamos desenvolver uma meta para que sirva de orientação ao TRS. E também vejo a preocupação dos colegas na recomposição, uma composição adequada do seu número de servidores, não é uma meta do CNJ, mas é um desejo de toda a classe de juízes e servidores que precisam ter um quadro próprio, minimamente preparado para atendimento à demanda que nós temos hoje na Justiça Eleitoral. É uma justiça séria, como falei, e muito informatizada. Então, nós precisamos de pessoas que sejam capazes de dar essa agilidade que o procedimento eleitoral exige. Nas minhas visitas em corregedoria, na condição de corregedor, nas zonas, tenho percebido exatamente essa deficiência, vamos dizer assim, de servidores do quadro, mas como todo judiciário brasileiro, a gente sabe que não é uma coisa específica da Justiça Eleitoral. Isso é um problema muito antigo, inclusive na Justiça Estadual, de eficiência de servidores do quadro. E, ultimamente, pelo menos na Justiça Estadual, a gente percebe um alento. Já tem havido concursos e nomeações de servidores. Esperamos que no TSE também se sensibilize com a situação que os presidentes certamente
irão levar nessa reunião dessa preocupação para que se recomponham os quadros das nossas zonas eleitorais, assim como já temos no nosso TRE na capital, um bom contingente de servidores que atende perfeitamente às nossas necessidades. Então, desejando aqui a todos um bom final de semana e agradecendo de logo a participação de todos. Tivemos aí uma presença bem significativa, mais de 320 pessoas. Eu só faria um pedido, porque é relevante, que as pessoas que estão participando, que não esqueçam de fazer os seus registros de presença no chat que está aí anunciado, para que a gente possa consignar o número de participantes nessas reuniões, porque elas fazem parte exatamente do desejo, da orientação do CNJ, que tem uma maior amplitude de participantes, sugestões, para que a gente possa aprimorar essas metas que hoje são levadas a efeito. Então, fica aqui meu agradecimento a todos vocês, né? E parabéns mais uma vez, colegas que fazem o TRE Ceará como um todo.